adorar a Ti e que Teu nome seja glorificado neste lugar, Senhor, na Tua igreja. Nós Te louvamos e somos a Ti gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. É com muita alegria que convidamos todos a adorarem e celebrarem ao Senhor e pensarmos sobre a seguinte pergunta: mas que homem é esse? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. De paz e alegria, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda a sua majestade a manjedoura acolheu, escrever a nossa história, o menino Deus. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Vamos falar de um homem que marcou e dividiu a história. Mas o que tem ele de tão importante? Afinal de contas, na ocasião do seu nascimento, não havia lugar para seus pais, nem para ele na estalagem. E esse menino que nasceu e foi colocado na manjedoura, os animais do estábulo foram a sua plateia naquele momento. Entretanto, os magos foram guiados pela estrela a fim de que fossem adorá-lo, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 10 e 11. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe,
e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ó vinde, fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar, encarnar. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Os céus, adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Durante séculos, pessoas de todos os status sociais, dos mais variados campos da ciência, da cultura, da política, eruditos, leigos e iletrados, fazem a seguinte pergunta: mas que homem é esse?
é uma pergunta que, na maior parte dos casos, fica sem resposta. Pode ser porque não aparece ninguém para respondê-la, ou por não saber o que responder, talvez por vergonha ou por despeito. O certo é que esse homem revolucionou o mundo e diariamente se fala dele sobre vários aspectos, os quais têm influência nas nossas vidas. Mas existe algo que nos faz pensar: por que será que muitas pessoas falam desse homem com medo, às escondidas, ou simplesmente o hostiliza? Seja a favor ou contra, é correto dizer que esse homem mexe com a consciência das pessoas. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Esplendor da glória no ar. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra.
instigante ouvir falar de alguém que está no centro de tudo, que protagonizou curas de doenças, que matou a fome de milhares de pessoas, que expulsou demônios, deu vista a cegos, ensinou iletrados e eruditos e derramou amor por onde passava. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Vida
Temos lido relatos acerca de grandes e poderosos reis, imperadores, descobridores, cientistas, de pessoas proeminentes. Mas acabada a leitura desses relatos, como espelho, enquanto estamos à frente do espelho, lá está a nossa imagem refletida. Mas saindo da frente dele, a imagem se desvanece. Mas desse homem que tanto se fala e se quer saber quem é, subsiste uma imagem que revela o medo de enfrentá-lo, de conversar com ele e o terror de sermos pecadores. Mas afinal de contas, que homem é esse? Lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 9 ao 14. Pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem ao seu nome, deu-lhes a prerrogativa de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Trevas não podem o deter.
Mas, que fez Jesus de tão importante, a ponto de abalar a consciência das pessoas, e cuja imagem real, mesmo não conhecendo, vemos e sentimos? Nenhum ser humano teria capacidade pelos seus feitos, pela sua obra, título ou ciência, de agitar as pessoas através de séculos e de ser o motivo principal da longanimidade de Deus para com a humanidade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda
e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo preencheu todos os requisitos exigidos por Deus para salvar quem a Ele se achega com arrependimento. Deus recebe-o como filho, através da aceitação e reconhecimento da obra vicária de Jesus Cristo. Ao homem é exigido que se arrependa dos seus pecados, volte para Deus confessando e peça perdão. Deus concede reconciliação e salvação através de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Ao morrer em nosso lugar e tornar a salvação possível, o Senhor Jesus abriu a cada um de nós a possibilidade de andarmos em comunhão com Ele. Com isto, estamos querendo dizer que podemos experimentar a mais íntima, pessoal e profunda relação com Ele. Esta honra e graça que recebemos gratuitamente através da fé deve causar profunda alegria, gratidão e esperança em nós. Morreu pregado numa cruz, derramando seu sangue. Ressuscitou dos mortos e está junto de Deus, intercedendo por nós. Então, novamente nos questionamos: mas que homem é esse? E podemos responder: esse homem é Jesus Cristo. Lemos nas Escrituras, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. De paz e alegria, nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu, escrever a nossa história, o menino rei. Vasta terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Vasta terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma, que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça,
sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós estamos felizes nessa noite por podermos glorificar o nome do Senhor e cultuar o Senhor essa noite por meio dos cânticos, por meio desta cantata. E a pergunta que foi feita tantas vezes no texto que a Patrícia leu é: que homem é esse? Quem é esse homem que nós falamos? E o próprio texto bíblico também lido pela Patrícia respondeu a pergunta. Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem nós comemoramos o nascimento nesta data, nesta época, neste culto. E eu disse na sessão anterior da nossa cantata, e quero repetir, que um dos textos bíblicos que mais me emocionam e que eu acredito que tem muito a ver com isso que hoje nós cantamos, é o texto de Lucas 2, onde fala da vida de um homem chamado Simeão. Simeão era um homem de Deus que vivia no templo e ele esperava, assim como todo israelita, a vinda do Messias de Israel, a vinda daquele que viria libertar o povo de Deus. E Simeão, em um dia que ele estava no templo, ele recebe então a visita de Maria, de José e junto com eles o menino Jesus. Aquele bebê, um pequeno bebê, um bebê que, se olhássemos para ele, talvez acharíamos que é um bebê como qualquer outro, uma criança comum. Mas Simeão, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai até onde está Jesus, e por revelação divina, ele toma Jesus nos seus braços. E ele diz uma das coisas mais emocionantes, para mim ao menos, que a Bíblia registra, que a Bíblia narra. Ele diz, quando pega Jesus, reconhecendo que naquele menino, naquela criança, estava todo o destino da humanidade. E ele diz o seguinte: Pai, ou Deus, ou Senhor, agora tu podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Em outras palavras, ele estava dizendo, neste menino está a salvação. E ele inclusive vai dizer algo que até me passou na sessão anterior. Ele disse, esse menino é posto para queda e para levantamento de muitos. Para queda, ou seja, muitos tropeçarão nele, muitos não crerão que ele é esse Messias, mas outros o receberão como seu único e suficiente Salvador. Outros reconhecerão que naquele bebê, que depois se torna homem e que morre numa cruz, está o Salvador da humanidade. E essa noite você ouviu todas as músicas. Hoje o Evangelho foi pregado a partir da música. Martinho Lutero vai dizer que a reforma, ela foi cantada, e nós precisamos então cantar as verdades bíblicas. E hoje vocês ouviram, nós ouvimos as verdades bíblicas sendo cantadas hoje em uma cantata cristológica, onde falava só de Cristo. Agora, saber sobre Jesus, como a própria Patrícia leu, muitos homens sabem, uns até odeiam a Jesus, outros são indiferentes a ele. A pergunta é, quem é Jesus para mim, para você, para nós que estamos aqui essa noite? Eu sei que para muitos aqui, muitos já responderam essa pergunta. Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que é o motivo da sua vida.
Mas talvez você que está nos visitando pela primeira vez ainda não teve um encontro com esse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Portanto, o nosso convite é que você se renda a Ele. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Ele veio ao mundo, Ele nasceu e morreu na dura cruz para te salvar, para nos salvar. Que você possa reconhecer que a sua vida espiritual, que a sua salvação, que o seu destino eterno está na mão desse menino que nós cantamos essa noite. E que você possa entregar a sua vida a Ele e ter a sua vida transformada para sempre. Não uma transformação efêmera, não uma mudança de vida apenas moral, mas na raiz da sua essência, uma nova natureza, uma vida com Cristo. Que você possa pensar e responder afirmativamente: sim, eu reconheço que sou um pecador e que preciso desse Jesus como meu único e suficiente Salvador, desse menino que nós cantamos hoje, essa noite. Que você possa meditar sobre isso essa noite. Nós vamos estar aqui depois, se alguém quiser conversar conosco em particular. Também queremos convidar vocês a estar conosco nas nossas reuniões, quando for possível. Agora estamos num tempo de pandemia, nossas reuniões no domingo à noite, para você ouvir mais do Evangelho, mais daquilo que foi cantado aqui esta noite. Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando nesse momento e despedindo a nossa cantata. Só uma nota: o nosso pastor Rodrigo não está conosco porque está viajando. Ele foi passar o Natal com a sua sogra, a mãe da sua esposa, a irmã Rocio, está na Argentina. Senão, com certeza ele estaria aqui conosco, mas ele está conosco em oração, eu tenho certeza disso. Está com o coração aqui conosco também. Então vamos orar pela vida dele e também pelas nossas, e que você saia daqui refletindo, que essa não seja mais uma reunião, uma cantata, um momento, mas seja um momento para você refletir sobre a sua vida diante de Deus, porque todos temos uma vida eterna a passar, com Ele ou sem Ele. Todos temos uma vida eterna pela frente, com Jesus ou sem Ele. Que você possa estar com Ele, é o que nós essa noite desejamos de todo o nosso coração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse momento que nós tivemos aqui, Senhor, celebrando o teu nome, celebrando o teu nascimento. E te pedimos agora que nós possamos nos alegrar, porque sabemos que tu viestes à terra como uma criança, Senhor. Tu viestes como um bebê indefeso para nos salvar, para dar a vida por nós ali na cruz do Calvário. Hoje celebramos o teu nascimento, Senhor, e nos alegramos junto com os pastores de Belém, junto com os anjos que cantaram Hosana nas alturas, e nós louvamos a ti nessa noite, Senhor. E te pedimos agora também que aqueles que ainda não te conhecem como Salvador, que venham te conhecer, que o Evangelho cantado essa noite entre nos seus corações, e que eles possam, como Simeão, reconhecer que tu és o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que eles possam se reconhecer como pecadores, se arrependam dos seus pecados e entreguem a vida a ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos. A ti, hoje e sempre, toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos,